Boa noite, está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui pela Vale TV. E hoje temos como participante junto a nossa apresentadora, jornalista Thaís Jobim. E com muita honra, convidado o nosso grande atleta Daniel Carvalho, multicampeão, inclusive campeão pela Seleção Brasileira Sub-20 e destaque também durante seu período na Europa. Primeiro, Thaís, uma boa noite para ti, uma boa apresentação aí, tua retomada no programa. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Daniel. Mais uma vez, né? Agora estamos retornando via home office, né? Já estava com saudade de apresentar o programa, então vamos fazer essa noite a melhor possível para o nosso telespectador. Perfeito. Daniel, boa noite, seja bem-vindo ao programa Esporte na TV. Boa noite, tudo bem? Agradeço pelo convite, é uma honra estar participando aí com vocês. Muito obrigado. Bom, a grande nação colorada tem o Daniel Carvalho de grandes lembranças, né? De grandes conquistas e de grandes realizações. Mas analisando todo o currículo do Daniel, né? 37 anos, correto, Daniel? Isso. Natural de Pelotas, 1,80 m, canhoto? Isso mesmo. Muito bem. Como é que foi teu início no esporte, no futebol aí, Daniel? Explica aí para nós. Já é de família, né? Meu pai jogou por muitos anos futsal. Meu pai, aqui na zona sul do estado, e até mesmo no estado, foi uma pessoa bem conhecida no meio do futsal. E aí a gente sempre estava nas quadras, acompanhando, brincando, se divertindo. E eu acabei pegando um pouco o dom e o talento dele, né? E aí acabamos começando a jogar futsal com 10 anos, aí com 13 anos eu já fui para o internacional, fui para o futebol de campo. E aí acabei conseguindo chegar ao profissional com 18 anos. Depois joguei até os 30, aí parei, depois voltei. Muita gente acha que eu acabei me aposentando cedo, né? Mas eu brinco que a gente não é uma aposentadoria cedo. Até porque na primeira vez que eu parei com 30 anos, se tu analisar que eu comecei com 13, foram 17 anos jogando. Então, e eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu era uma promessa no internacional, então a cobrança era desde pequenininho, desde novo. E ainda bem que essa cobrança me deu mais motivação ainda e acabei me tornando jogador profissional. E hoje, graças a Deus, aposentado, feliz da vida, cuidando dos negócios que o futebol me proporcionou. Beleza. Thaís, quer fazer uma pergunta? Não, é que não foi cedo, né? Se tu for ver o teu currículo, tu tem vários títulos. Tem campeonato gaúcho, tem lá em Moscou, né? Tu jogou em 2004, né? Chegou lá em 2004, ganhou títulos lá. Também foi o melhor jogador, né? Do campeonato russo. Então, se tu for ver o teu currículo, tu não parou cedo. Então, porque é extenso, né? Eu brinco que eu tive um pouco de sorte, né? Eu tive várias conquistas, principalmente na época que eu saí do Internacional. Eu acabei conquistando alguns gauchões aqui pelo Internacional, depois fui embora. Acabei ganhando vários títulos do futebol russo, inclusive uma Europa Liga, que para o futebol russo foi o maior título da CSKA Moscou. E individualmente também tive grandes premiações jogando pelo CSKA. Voltei em 2008 para o Internacional, consegui ser campeão da Sul-Americana. Então, posso dizer que eu fui sortudo, tive bastante títulos, consegui consegui bastantes conquistas, assim, tanto individual como coletiva. Então, eu fui um cara que fui abençoado, vamos dizer assim. Posso dizer que tive, sim, uma grande história no futebol, individualmente, assim. Até analisando e vendo o histórico, eu acompanho bastante o futebol mundial, né? E o CSKA, esses 7 anos que tu estiveste lá, né, foram, além da preponderância que existiu na Rússia, foi também um dos melhores períodos dentro da própria Europa, né? Do CSKA. Com certeza. O CSKA, eu acho que ele começou a ser
bastante reconhecido na chegada minha e do Wagner Love, né? Nós éramos os dois brasileiros do início que chegamos em 2004 e pelos resultados, pelos títulos, né? Então eles nunca tinham ganhado uma competição europeia e nós conseguimos ganhar, vencemos, inclusive semana passada completou 15 anos desse título, que é o maior título da história do clube. E a gente ganhava também seguido Taça da Rússia, Copa da Rússia, Campeonato Russo, tudo que tinha a gente ganhava. Então foram praticamente 6, 7 anos assim, ganhando sempre. Era dificilmente a gente perdia uma competição. Isso daí acabou valorizando o clube, valorizando nós jogadores que tivemos o reconhecimento, tanto que existia proposta depois para vários jogadores saírem do CSKA. E hoje eu tenho uma admiração e continuo acompanhando o clube pelas redes sociais, e, inclusive hoje o presidente do CSKA, que tem um carinho enorme por ele, foi a pessoa que me levou, que praticamente é o dono do clube, hoje está completando 60 anos, está fazendo aniversário. Olha só que legal. Inclusive, acho que é um detalhe importante, eu estava na pesquisa desse título, tu foste o autor dos 3 gols contra o Sport, correto? Dei o passe para os 3 gols, eu dei assistência para os 3 gols. Eu acho que consegui fazer uma coisa meio que anormal dentro do futebol, numa final contra o Sport, jogando em Portugal, no estádio do Sport, e acabamos saímos perdendo de 1-0 e viramos o jogo 3-1 com 3 assistências minhas. Que legal. Por dentro dessa, já que a gente está falando lá no CSA, né, CSKA, me conta um pouquinho como é que foi jogar na Rússia, porque lá é tudo diferente, né? Principalmente o clima. Como é que foi essa tua adaptação quando tu esteve lá? Foi um pouquinho difícil no início, até por causa do frio, né? Bastante frio. Já peguei jogos que tivemos jogando no -15, que era muito frio, muita neve. Mas eu sempre tive uma opinião que tu pode estar no melhor lugar do mundo, enfim, se tu não quiser te adaptar, se tu não procurar tentar entender um pouquinho o jeito que é viver no país, não adianta. Tu pode estar morando nos Estados Unidos, na Inglaterra, Itália, Espanha, em vários países maravilhosos, mas tu tem que fazer por querer, conhecer um pouquinho a história do país, enfim. Então, tirando um pouquinho o frio, que era um pouquinho complicado, o resto levei tranquilo. Ainda mais que no primeiro ano tive uma dificuldade, que praticamente não joguei no primeiro ano quando cheguei lá, porque estava me adaptando. Mas no segundo ano, praticamente ninguém me conhecia, então comecei a jogar, comecei a ser titular, e aí foi onde que a gente teve uma sequência de títulos e vitórias, que foi 4, 5, 6 anos seguidos, praticamente. Tanto que, olhando que 2005 foi foi o ano que tu iniciou valendo, mas conquistaram tudo, né? Inclusive, tu foi o melhor da seleção da Europa daquele ano, da UEFA, né? Na posição. Sim, tive bastante sucesso nesse ano aí com o CSKA. Eu acho que tanto a base do CSKA também naquela época era a base da seleção russa, então ajudava. Então vários jogadores que eram meus colegas de clube acabaram jogando 2, 3 mundiais, 2, 3 Copas do Mundo. Então jogadores que eram meus colegas, que estavam comigo no dia a dia, acabaram jogando até a Copa do Mundo aqui no Brasil, enfim. Era um time muito bom, então acho que foi isso que facilitou. Quando o time é bom, tu entra e aí fica fácil de jogar. Thaís, alguma coisa? Não, e essa retomada ao futebol brasileiro, porque daí lá tu teve uma ascensão muito grande, né? Teve Supercopa, teve a Copa da UEFA, como tu acabou de dizer, né? E depois teve essa retomada pro Brasil. E lá tu estava no ápice, todo mundo como é que foi voltar ao Brasil depois de ter várias conquistas lá na Rússia. Era uma decisão que eu queria e que eu tive de retornar, porque tinha nascido meu filho ainda era bem pequeno, era uma criança de meses em 2008, quando eu voltei para o Internacional. E 2010, quando eu voltei definitivo para o Brasil, ele tinha 2 anos, então eu queria ficar mais próximo dele. E também por morar 7 anos, quase 8 na Rússia, e como a gente falou, tinha conquistado praticamente tudo na Rússia, já tinha
eu acho que dado o meu tempo lá, né? E eu queria na época voltar para o Brasil, tanto que eu fiquei jogando mais alguns anos aqui no Brasil, matei a saudade que era de viver no Brasil e não tinha interesse mais de voltar para a Rússia. Inclusive, eu acabei tirando dinheiro do meu bolso para fazer a rescisão com o clube, sendo que eu tinha mais 2 anos de contrato. Mas não me arrependo, eu acho que o tempo que eu tive lá eu aproveitei, fui feliz, conquistei os títulos mais importantes que podia conquistar. E no Brasil foi legal porque tu está no teu país, tu está com as pessoas que tu ama, que tu gosta perto de ti. Então, eu, como eu falei, saí praticamente com 13 anos de casa, então nunca tive a oportunidade daqui a pouco de ficar com a minha mãe, com meus pais perto, porque fui muito cedo para Porto Alegre. E aí, então, acho que com 25, 26 anos, quando eu retornei, eu já tinha conquistado meus objetivos, vamos dizer assim, profissionalmente, tanto na minha vida financeira e como conquistas. Então, foi a decisão de ter voltado, não me arrependo e posso dizer que até hoje me sinto uma pessoa privilegiada, uma pessoa feliz por tudo que o futebol me proporcionou. Beleza. Nós vamos falar da tua história toda do Inter no segundo bloco, porque também tem tanto essa parte que acho que é bem interessante, disse que tu foste sair de Pelotas desde cedo e também da conquista da questão do Mundial Sub-20, né? Mas dentro dessa pergunta que a Thaís fez, analisando, tu passaste ali nesse período na volta, aí uns 5, 6 clubes aqui, região sul-sudeste, né? Como é que foi essa passagem? Sim, foi grandes clubes, todos eles, né? Atlético Mineiro, próprio Criciúma. Como é que foi? Eu acho que foi legal. Morei em cidades maravilhosas, já morei em Belo Horizonte, morei em São Paulo, morei em Rio de Janeiro, morei em Goiânia e tudo jogando em grandes clubes. Então, eu fui uma pessoa privilegiada. Eu consegui jogar praticamente em vários estados e jogando em várias equipes grandes, né? Então eu tive a sorte assim de conhecer outros estados, de viver em outros estados e é um pouquinho diferente assim que tu tá na tua casa, por exemplo. Hoje eu vivo em Pelotas, que é totalmente diferente de uma capital como Belo Horizonte, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Mas foi uma passagem bem legal em cada cidade. A gente sempre acaba aprendendo, acaba gostando de algumas coisas. Então sempre hoje, mesmo ter largado assim o futebol, eu tenho amigos em cada cidade que eu passei e acabo indo visitar porque tu acaba criando uma amizade e um carinho e os amigos acabam ficando. Que legal. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo, vamos aos nossos comerciais e retornamos com o programa Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Colorgraph, gráfica e editora limitada. Estamos retornando com o programa Esporte na TV. Noite de hoje, terça-feira, com o prazer de termos o convidado Daniel Carvalho,
um craque do esporte, do futebol brasileiro, do futebol mundial, e que se destacou dentro desse todo cenário, junto com a apresentação hoje da Thaís Jobim, aqui conosco. E a gente vai agora, nesse segundo bloco, explorar o início da carreira dele e principalmente das conquistas Inter e Seleção Brasileira. Daniel, coloca para nós como é que foi esse teu início de carreira, bem básico, onde tu começou jogando e como é que foi a tua passagem para o Internacional. Então, eu comecei, na verdade, cheguei no Internacional com 13 anos, né? Mas eu, aos 10 anos, pelo Paulista, que eu jogava aqui na cidade de Pelotas Futsal, eu jogava muito contra a dupla Grenal no futsal. Mas como é que funcionava a dupla Grenal? Os jogadores do Inter, da base do Inter, jogavam no Teresópolis e os jogadores do Grêmio jogavam no Gaúcho, no União Gaúcho. Então, eu acabava enfrentando sempre eles. E aí, até um certo dia, existiu um convite para jogar. Acabei não indo, era novinho, tinha 11 anos. E aí eu comecei aos 13, 12 para 13, eu comecei a jogar contra a dupla Grenal futebol de campo, porque tem o Progresso aqui na cidade de Pelotas. E aí eu jogava futsal, na verdade, mas aí quando tinha jogos contra a dupla Grenal no futebol de campo, eu ia jogar. E aí acabei jogando futebol de campo com Progresso, sempre contra a dupla Grenal, e eu recebi o convite dos dois. E aí eu tinha muitos amigos pelo futsal do Internacional e acabei indo para o Inter com 13 anos. Cheguei em dezembro de 97, dezembro de 96 e janeiro de 97. Eu ganhei meu primeiro título do Inter, que foi o FPAN em Alegrete, com 13 anos de idade. E ali começamos uma história. Com os 13 aos 18 anos, morei na concentração do clube, morei no próprio estádio do Beira-Rio. Isso que eu ia perguntar. Naquela época, ainda era tudo lá dentro, aquele atendimento... Isso, era o refeitório dentro do Beira-Rio. Os treinamentos eram muitos no Parque Marinha e dentro do Beira-Rio. E, claro, hoje mudou tudo, está tudo modificado. Hoje é o estacionamento, enfim. A concentração nossa era embaixo da arquibancada. Então, eu vivi 5 anos praticamente dentro do Beira-Rio mesmo. E aí, com 18 anos, quando eu tive a primeira oportunidade como profissional, consegui ganhar um salário melhor, aquela coisa toda, eu consegui locar um apartamento para sair da concentração, para morar um pouco num conforto um pouco melhor. Não é que hoje as concentrações dos clubes com certeza são muito melhores, mas na época que eu morava lá era colchãozinho no chão, era armário de ferro trancado com cadeado. Hoje não, hoje praticamente os quartos são individuais, com ar-condicionado, televisão. Naquela época não tinha nada. Então passei poucas e boas, mas aquilo ali só me fortaleceu, me fez me tornar um cara melhor, um cara que valoriza cada coisinha, cada detalhe. E com 18 anos, como falei, saí para o profissional, fui morar fora do Beira-Rio e aí sim, fiz 2 anos muito bem pelo profissional, mesmo jovem ali. Com 20 anos, acabei jogando Mundial Sub-20 com o Internacional, com a Seleção Brasileira, conquistamos no Emirados Árabes a Copa do Mundo. E aí, onde o pessoal que muito acompanha o futebol, eles sempre estão vendo e acompanhando essas competições de base da Seleção Brasileira. E foi onde comecei a receber propostas, onde eu tive o convite do CSKA, e o Internacional, naquela época ali, necessitava de bastante dinheiro, porque estava numa situação bem delicada. E eu acabei aceitando a proposta, acabei indo embora, e eu até brinco que muito do clube se transformou com melhores vestiários, muitas coisas melhoraram depois da minha venda, que eles conseguiram pegar o dinheiro e fazer investimentos no próprio clube, que isso daí até me alegra em saber que eles fizeram vestiários novos, fizeram concentração nova. Então, o clube precisava e eu acabei aceitando a proposta, então não me arrependo nem um pouquinho de ter ido, porque eu sei que consegui contribuir um pouco com o clube. Thaís? Tu subiste em 2001, né? Aos 18 Oi? anos para a categoria profissional. Tu subiste aos 20, em 2001, né? Isso. Pelos cálculos. E no ano seguinte, tu já foi campeão gaúcho. O que passa na cabeça de um menino que subiu no ano anterior, né? Para a equipe principal, que naquela época, eu acredito, acho que tinha o Klemer, né? Como goleiro.
Isso. E ganhar já 2 anos seguidos, né? Porque foi 2002 e 2003 ganhar o Campeonato Gaúcho. Isso, a gente ganhou do 15 de Campo Bom as 2 finais, e quem me subiu pro profissional foi o Parreira, né? Então, tu imagina, o Parreira já tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, então tu imagina, o técnico da seleção foi o que me subiu pro profissional. Foi uma sensação muito boa, mas com um pouquinho de frio na barriga, um pouquinho de medo, porque eu não sabia como seria lá. Será que eu ia conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia na base, jogar com a mesma facilidade? Mas, graças a Deus, Parreira, Paulo Paixão, depois, Muricy, depois que também foi meu treinador, sempre me deram liberdade para eu fazer o que eu queria jogando, sabe? Claro, com responsabilidade. Então, foi tranquilo, vamos dizer assim. Mas a gente ganhou, conquistou duas grandes conquistas do Gauchão, ganhando do 15 de Campo Bom, e eu me lembro até hoje das finais, acabei participando de gols, acabei fazendo gol também de falta, enfim, foi um momento para mim ali que com 18 anos, para quem começou lá com 13, morando na concentração, foi um momento muito bom. Inclusive, meus primeiros jogos como profissional ainda eu morava na concentração do clube, então eu saía, jogava, saía do campo, ia para o vestiário, tomava meu banho, já voltava para morar, ficava no mesmo ambiente, não saía nem para fora do estádio. Então, pois até contra o Botafogo de Ribeirão Preto, minha estreia como profissional. Então, essas coisas a gente acaba guardando, essas lembranças ficam, e foi um momento muito bom ali da minha carreira. E tem um detalhe... Pode falar, Thaís. Falando em seleção, né, o Daniel ele foi convocado na era Dunga, em 2006, né? E chegou a marcar 3 gols. Só porque falaste um pouco de seleção, tem como dar só um pitaquinho aí para nós, para saber como é que foi essa sensação de jogar na seleção, ainda com o Dunga, né? E também, né, vem do Internacional. Isso, 2006, logo que acabou a Copa do Mundo, o Dunga assumiu a seleção, era uma nova era, vamos dizer assim. Eu acabei sendo convocado nas primeiras convocações dele. O primeiro gol da era Dunga, que a gente fala, foi meu, até eu que fiz o primeiro gol. E foi bem legal, foi uma experiência muito bacana. Eu estava muito bem sendo convocado, praticamente 10 convocações seguidas. Eu era o único, junto com o Dudu Cearense, que jogava na época no CSK também junto comigo. Nós éramos os únicos 2 convocados 10 vezes seguida, e aí eu acabei machucando o joelho, acabei ficando quase 10 meses parado com a cirurgia de joelho. Mas foram momentos bem bacanas, assim, bem legal. Acabei tendo o privilégio de jogar com o Ronaldinho na seleção, com o Kaká na seleção. Então era uma sensação bem legal. Quando a gente chegava com a seleção brasileira, era um segurança para cuidar toda a seleção e 50 seguranças para cuidar só do Ronaldinho. Então, aquilo ali, só em ver aquela cena, era um absurdo, era uma coisa muito bacana. Então, são coisas que o futebol me proporcionou. Acabei fazendo amizade com esses grandes jogadores e foi um momento bem feliz da minha vida. Aproveitei enquanto eu estive lá, quando eu estava lá, conversava, aprendia e, sem dúvida, foi um momento marcante assim, para mim. Porque foi um período a Thaís puxou muito bem, porque foi aquele período que era para ser a seleção mágica, o quadrado mágico, né? O anterior, antes de tu seres... E a Copa do Mundo, quando se perdeu para a França, 1-0, foi aquela, vamos revolucionar, mas mantiveram alguns dos jogadores, como tu falaste, Ronaldinho, Kaká, mas a grande maioria, o Dunga, mudou, né? No início, para poder dar a experiência para esses que vinham, como o teu caso, né? E até o início foi bem, assim, empolgante, né? Sim. Aí eu tive essa Brasil e Argentina, com o Messi do outro lado, a gente acabou ganhando 3-1 na Inglaterra, foi esse jogo. Eu acabei sair jogando titular nessa partida. Então, essas coisas o Dunga chegou para modificar, até porque a seleção não tinha conquistado a Copa, tinha sido eliminado. Nas primeiras convocações também que eu fui, o Ronaldinho Gaúcho não foi, depois ele começou a ser convocado. Só o Ronaldo Fenômeno, que eu gostaria de ter jogado, mas ele também não foi, até porque era uma inovação. Então, na época,
ele começou a dar oportunidade para o Wagner Love, para mim, que eram tudo jogadores que estavam começando, jogadores jovens, vamos dizer assim, 22, 23 anos. E foi um momento marcante, mas, como eu falei, tive essa lesão, que praticamente, se eu não tivesse sofrido, eu teria jogado a Copa América, que no ano seguinte, na Copa América, o Brasil acabou até sendo campeão. Aquela com o time B lá, né? Na Argentina, aquela contra a Argentina, né? Então, eu poderia ter jogado uma Copa América, daqui a pouco, se eu tivesse condições, se eu iria chegar a um Mundial, não sei. Posso dizer que assim, eu não sei, mas daqui a pouco, se eu tivesse mantido uma sequência, não tivesse sofrido com as lesões, daqui a pouco poderia ter ido mais adiante. Thaís? Não, agora vamos passar um pouquinho pelo Internacional, né? Como é que foi a volta para o Internacional depois de ter passado, né, 7 anos na Rússia? Como é que foi o clima de volta ao lar depois de tanto tempo longe? Foi bem legal. O aeroporto estava lotado. Foi uma coisa muito bacana. O pessoal me levou, botando no colo, enfim. Foi uma coisa bem bacana, assim. E logo que eu cheguei numa quinta, se eu não me engano, e o D'Alessandro chegou num sábado. Foi as duas contratações, uma atrás da outra. Então, na época, eu voltei para o Internacional em 2008, tinha eu no meio-campo, D'Alessandro no meio-campo, Andrezinho, Alex, qualquer um que jogava, o Inter estava muito bem servido de meio-campista. E foi o ano que eu vim para o Inter praticamente para descansar a cabeça. Fiquei 5 meses só. Era meu contrato, se eu não me engano, de agosto até dezembro, algo do tipo. Era mais uma coisa que eu mais queria, era sair mesmo da Rússia um pouco e vir para o Brasil. Como eu falei, em 2008, meu filho recém tinha nascido, estava com meses ainda quando eu voltei. Então, foi um momento bem legal, foi uma passagem que eu consegui esse título da Sul-Americana, que é um título tão importante também, como para mim, como para o clube. E foi bacana o retorno, porque assim, foi aonde que a gente brinca que em 2008 ali, a gente deu continuidade nas vitórias que o Inter vinha desde 2006, com o Libertadores, Mundial, enfim. Tem 2 detalhes que eu vi que nesses teus meses aqui no Inter, que no primeiro jogo, na volta, foi um Grenal, certo? E tu fizeste gol. E foi também o período que Tite estava treinando e foi campeão contigo, correto? Como é que foi ser treinado pelo Tite no Inter? Não, foi muito bacana, foi isso mesmo. Eu voltei num Grenal da Sul-Americana, eu acho que acabou 1-1, eu acabei fazendo gol de pênalti. E o Tite é aquela pessoa, aquele cavalheiro que todo mundo conhece, que hoje tu vê nas entrevistas, é aquilo mesmo, aquela paz, aquele sossego. Mas dentro do vestiário ele sempre foi uma pessoa motivadora, todo mundo gostava, todo mundo gosta dele, não é à toa que hoje é o técnico da seleção. Então foi uma experiência muito boa. Ali ele já tinha conquistado alguns títulos pelo Grêmio, aí foi para o Internacional, conquistou a Sul-Americana. Eu acho que o Tite é uma pessoa vencedora, dá para ver no currículo dele, a história que ele tem dentro do futebol, e como pessoa, uma pessoa sempre bacana, sempre legal, sempre nos tratando muito bem. Então, esse ano de 2008 que eu voltei para o Internacional, voltei para matar a saudade da minha cidade, do estado, voltei para matar a saudade do Brasil e ainda caí na mão de treinadores que era treinador, na verdade, que era o Tite naquela época, uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que me ajudou bastante. Thaís, última pergunta, que estamos chegando no final. Na realidade, nem é uma pergunta, né? É só pro Daniel, que ele jogou desde os 13 anos, ele, que nem eu comentei no início, a carreira dele não foi uma carreira curta. Quando começa assim muito cedo, eu acho que tu pode aproveitar bem mais. Eu acho que ele pode até concordar comigo, porque de 13 anos aos 37 foram vários títulos, foram várias conquistas, foi idas fora do país, jogou em vários clubes aqui que a gente até nem chegou a citar tanto, né? E depois o retorno para casa no Internacional e ainda jogar no futsal. Então tem muita história, tem muito conteúdo. O Daniel tem um histórico muito grande nesse tempo
né, de futebol. Então, é de se orgulhar, então, desse tempo que ele passou no futebol. E só para falar, o que tu anda fazendo agora, depois que largou os gramados? Agora estou cuidando das minhas coisas. Estou cuidando das minhas coisas aqui em Pelotas. Eu tenho centro esportivo aqui, tenho academia também na cidade. Então, eu cuido das coisas, dos investimentos que na época meu pai fez. E brinco também jogando futsal. O ano passado eu joguei pelo Pelotas o futsal. A gente tem uma parceria com a equipe do Pelotas, que é a mesma equipe de futebol de campo, a gente levou para as quadras. Então, me dou muito bem com o presidente Ilmar, que é o presidente do Pelotas, e a gente acabou fazendo essa parceria. Então, ano passado brinquei, joguei futsal. Esse ano ainda estou em dúvida se eu vou jogar de novo, mas o projeto vai continuar, a parceria vai existir. E essas coisas que eu faço, eu me divirto jogando futebol, jogando futsal agora no momento. E estou por aqui, por Pelotas, cuidando das minhas coisas e usufruindo e desfrutando de tudo que o futebol me proporcionou. Que legal, Daniel. Olha, do fundo do coração, antes de encerrar, eu queria que tu desse uma mensagem aí para os nossos telespectadores, aqui Vale TV, Vale dos Sinos, mas está passando via Facebook e YouTube para o mundo todo, né? Então, teu recado final desse momento aí que a gente pode ter contigo aí. Agradecer o convite por participar e estamos sempre às ordens. Quando precisar é só chamar. Com certeza tem bastante papo, bastante história para contar e eu acho que gostaria de deixar aqui as portas abertas para vocês me chamarem a hora que quiserem e a gente bater um papo descontraído como foi hoje. Que legal. Thaís, quer dar o teu encerramento da noite? Eu quero agradecer ao Daniel também pela simpatia, né, por ter aceito assim, o convite já de primeira instância. E dizer para os nossos telespectadores não perder, né, os nossos programas todas as noites, às 19h30, né, no Esporte na TV. E eu prometo que eu vou participar mais vezes aí com vocês. Então tá, um grande abraço, Daniel, um grande abraço, Cláudio. Então fique com Deus. Daniel, muito obrigado do coração. Hoje o torcedor colorado, principalmente, está feliz te acompanhando, vendo tua história, mais todo esse povo brasileiro que acompanhou as tuas conquistas, e nós do Esporte na TV muito honrados em te ter no programa, e com certeza em breve nós chamaremos uma parte 2, porque ficou aqui no mínimo 15 tópicos que eu queria ainda tocar contigo, de peculiaridades e coisas importantes que foram da tua carreira, que o povo gosta de saber, e nesse momento a gente quer transmitir conteúdo dentro desse nosso programa. Agradeço de coração, tá? Conte conosco sempre e estamos sempre às ordens. O Esporte na TV... Beleza. Esporte na TV encerra na noite de hoje e volta amanhã, quarta-feira, com uma nova grande entrevista. E continue com a programação da Vale TV.